Você sabia que existe uma grande diferença entre dizimar e entregar o dízimo? Quer saber? Então vem comigo, eu aguardo você. Vem comigo a estudar a palavra de Deus, a lição 7 sobre dízimos e ofertas. Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma honra estar aqui na condição de servo, na condição daquele que tem um pão e que quer compartilhar com cada um de vocês. Hoje estaremos estudando o assunto da lição de número 7, a mordomia dos dízimos e ofertas. Durante todo esse trimestre estaremos estudando sobre a mordomia cristã. Tempo, bens e talentos estarão sendo, na verdade, abordados em várias lições. E hoje estaremos estudando a lição de número 7. É emblemático esse tema, a mordomia dos dízimos e ofertas. E o texto áureo desta lição traz o seguinte versículo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias capítulo 3, versículo de número 10. A verdade prática, ela traz um reconhecimento e ela diz, a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Também, esse texto que eu li, somado à verdade prática, o objetivo geral desta lição é explicar que a entrega do dízimo e das ofertas é privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Segundo, ele é dividido em 3 pontos. O primeiro é destacar as fontes de recursos da igreja local. O segundo é explicitar a base bíblica para os dízimos e as ofertas. E o terceiro é elencar a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. O primeiro tópico desta lição diz as fontes de recursos da igreja local. O primeiro subtópico fala dízimos e ofertas. O segundo, o cuidado com recursos externos. E o terceiro fala sobre outras fontes de recursos. Queridos, falar sobre dízimos e oferta nessa conjuntura que estamos vivendo é falar de um assunto polêmico. Outro fator também, falar de dízimos e oferta. Por exemplo, nas redes sociais, você vai estar na malha fina da intolerância. Porque as redes sociais, ela está o calor da discussão, os nervos das discussões estão tão alterados que eles, na verdade, que esse assunto ele cai na malha fina e a pessoa se torna ultrajada quando passa a defender este assunto nas redes sociais. Por que esse assunto se tornou tão achincalhado, tão, na verdade, rebatido, tão incompreensivo na cabeça de muitas pessoas? Primeiro, por causa dos líderes evangélicos. Muitos dos líderes evangélicos cometeram tamanhos escândalos. Primeiro, fazendo uma ostentação de uma vida de luxo. Segundo, comprando jatinhos.
comprando fazendas, vivendo um apogeu de uma vida completamente glamourosa às custas daqueles simples e fiéis que acreditaram em muitas ou em muitos dos discursos que são falados. Também, um outro fator que fez com que esse assunto se tornasse polêmico ou se tornasse muito discutido é a falta de transparência de pastores, de líderes, de bispos, de apóstolos, com as arrecadações de dízimos e ofertas que vêm para a casa de Deus. Tem muitos pastores, por exemplo, e muitos líderes evangélicos que eles são os administradores da oferta e dos dízimos, enquanto que isso anda na contramão da transparência e daquele que quer andar com a vida limpa, sem nenhuma suspeita. Também vale ressaltar que esse assunto de dízimos e ofertas, ele é importante para a obra de Deus. Primeiro, porque a obra de Deus, ela vive sim de fé, ela vive sim de oração, ela vive sim de palavra de Deus ensinada, pregada e guardada. Porém, é importante salientar que uma igreja, ela precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro para pagar a conta de energia, senão vem o corte. Precisa de dinheiro para manter o ministério local, ou seja, os pastores ou os líderes que vivem ali da fé, que vivem ali da vida cristã, da entrega e da escolha que fizeram por seguir o propósito do ministério da palavra. Também é importante salientar que muitas das pessoas que elas estão vivendo de ofertas e de dízimos, elas muitas das vezes são vítimas de comentários negativos. Por exemplo, existem pessoas que pensam que todo pastor é rico, que todo pastor tem carros, que todo pastor tem mansão, que todo pastor tem uma vida boa, enquanto que isso não é verdade. Os pastores do Baixo Amazonas, os pastores do Ribeirinho, os pastores do Sertão do Nordeste, pastores que estão vivendo mesmo com muita dificuldade, e esses sim estão lá porque amam as almas perdidas. E digo aqui uma coisa aqui para você. Se conhece um pastor de verdade, um líder de verdade, quando ele tem como prioridade a alma do indivíduo, não os bens do indivíduo. Como quando ele tem por prioridade ganhar vidas, não está com outros pensamentos completamente contrários. Queridos, vamos aqui para o segundo tópico. O segundo tópico, ele diz assim: a base bíblica para os dízimos e as ofertas. O primeiro subtópico fala os dízimos no Antigo Testamento. O segundo fala o dízimo no Novo Testamento. O terceiro fala as ofertas nas Escrituras. Amados, a origem do dízimo, de acordo com a Bíblia, a entrega do dízimo, que quer dizer a 10ª parte, teve origem
no sentimento sincero do patriarca Abraão, como gratidão ao favor de Deus. Ele deu o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. Isso está em Gênesis capítulo 14, versículo de número 14 a 20. Assim é patente que, para além do valor material do dízimo, o gesto de generosidade é significativo. Quando o dízimo tornou-se lei, a gratidão que é subjetiva estava no espírito da lei. O povo de Israel devia ser grato ao Criador. Este episódio que eu li está basicamente 6 séculos antes da instituição da lei mosaica ali apregoada por Moisés. Antes da lei, Abraão aqui já deu o exemplo entregando o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Porém, podemos fazer uma avaliação acerca dos dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas não sustentavam somente no Antigo Testamento os sacerdotes. Não. Eram também compartilhados com órfãos, com viúvas e necessitados. Por aí você percebe que a igreja do Antigo Testamento, ela tinha uma visão de cuidar ou uma visão preocupante com a vida social dos que ali estavam. Também a palavra, o termo, oferta, dízimo, estão inseridas no Novo Testamento e no Velho Testamento. Ela está nos livros poéticos, proféticos, salmos, provérbios, nos evangelhos e também nas cartas. Ou seja, existe sim a participação completa de dízimos e ofertas de pessoas que realmente exerceram esta obediência, ou porque copiaram da vida de Abraão, do exemplo de Abraão, ou porque, na verdade, estavam ali recebendo, entendendo a orientação da lei mosaica. Porém, existem pessoas que cometem alguns erros que são mais erros de expressões verbais. Tem pessoas que dizem assim: irmãos, vamos dizimar. Muito importante que faça uma reflexão. Ninguém pode dizer esse termo, vamos dizimar. Esta palavra, ela veio do latim e quer dizer matar, destruir, arruinar, acabar com tudo. Isso quer dizer dizimar. Nós temos sim que falar acerca, irmãos, vamos entregar o dízimo. Porque o dízimo, ele não pode, na verdade, ser dito, eu vou pagar o dízimo. Que o dízimo, ele tem que ser feito com gratidão, com generosidade. É isso que tem que ser entendido. Falando em generosidade, um dos princípios da generosidade está em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Por mais que esse texto não seja, na verdade, uma base fundamental para o dízimo, mas aqui pode-se tirar a lição de gratidão, de entregar com gratidão, como diz o texto sagrado. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Dá com alegria, dá sem tristeza e dá sem constrangimento é uma pessoa que está entregando o dízimo com gratidão. Queridos, um outro fator também importante é que em Malaquias capítulo 3, versículo 10, Deus se coloca à prova para quem crer.
A Bíblia, queridos, é para quem crê. Se você não crê, pouco faz diferença. Deus não vai deixar de ser Deus. Isso aqui é para quem crê. A Bíblia fala, quando o homem entrega o dízimo, ele está, na verdade, reconhecendo que aquilo que veio para a mão dele veio de Deus. E ele tem a autorização divina de botar Deus à prova. Não é fazer como um pastor aí da televisão que diz assim: coloque Deus na parede, diga para ele, você é Deus ou não é Deus? Por que tu não quer me abençoar? Não é isso. Até mesmo porque se Deus fazer ou não fazer, Deus continua sendo Deus e ninguém questiona isso. O coração do servo, ele entende a atitude de seu Senhor. Porém, existe um detalhe interessante. É o que diz aqui. Por isso, a igreja local tem o compromisso bíblico de cuidar do exemplo das viúvas que necessitam de ajuda. E isso é feito com recursos dos dízimos. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Uma igreja que não tem uma visão social é uma igreja egocêntrica. Uma igreja que fala muito para os membros dizimarem, para os membros ofertarem, para os membros, na verdade, entregarem o dízimo. E eles ao mesmo tempo, não ajudam ninguém a comprar uma receita por algum membro da igreja uma receita de remédio, algum membro está desempregado, alguma pessoa que se recusa a ajudar uma família por estarem passando alguma necessidade financeira, esta pessoa ou esta igreja precisa fazer uma reflexão acerca do verdadeiro cristianismo. Aqui também posso dizer que a base bíblica para os dízimos e as ofertas é que em qualquer vernáculo que existe, em qualquer verbo, a palavra dízimo quer dizer 10%. Não tem essa história aí de muitos aí que estão enganando o povo, dizendo que agora tem que dar o dobro do dízimo. O tridízimo. Não existe isso. Não existe isso. Isso é mentira. O que precisa entender é o seguinte, é que quem entrega o dízimo ou a oferta não precisa barganhar as coisas com Deus. Não precisa. Não tem necessidade. Isso aí não existe. Isso, ofertar ou entregar o dízimo, isso não é uma moeda de troca. Pelo contrário, é por isso que tem que ser feito com gratidão. Vamos ao terceiro tópico. O terceiro tópico diz assim: a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. O primeiro subtópico fala como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local. O segundo fala sobre o dízimo dos empresários. Queridos, tem algumas coisas que a gente discorda do comentarista. E entre essas coisas, eu discordo quando ele chega a dizer que o dízimo tem que ser entregue do bruto. Do bruto. Amados, a gente tem que fazer também uma avaliação inteligente. Vamos imaginar que uma pessoa ganha 5 mil reais por mês. E essa pessoa que ganha 5 mil reais por mês, no seu olerite, comprovação de renda que ele recebe da empresa, lá tem um desconto de IR de 27%. Tá? Um outro fator também, tem descontos também em outros olerites de INSS. Não vou questionar o FGTS. Porém, o FGTS é como se fosse uma conta poupança que o funcionário passa a receber da empresa. Ou seja,
O empregador vai depositar aquele valor todo mês. Quando chegar o momento da rescisão contratual do CLTista, ele passa a receber aquele valor que o empregador depositava, chamado FGTS, tá? Mas o INSS, não. O INSS, não. Mas o imposto de renda, o IR, também não. Ah, mas existe aqueles ressarcimento que a Receita Federal faz, dos lotes de ressarcimento de valores e tal, que a Receita Federal faz. Não confunda uma coisa com outra. Aquele ressarcimento não vem integral também. Então, quem diz assim que tem que ser do bruto, só quem pensa assim é quem realmente necessita receber, é quem recebe do dízimo e das ofertas mesmo. Mas o que é importante salientar é que Deus não quer um centavo meu. Deus não precisa de um centavo meu, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas, porém, Deus é justo. Assim como nós também temos que ser justos. É importante que nós venhamos botar isso na ponta do lápis e verificar que essas coisas não convêm. E se você não concorda com aquilo que eu estou falando, escreva aí sua argumentação, mas eu não concordo. Um outro fator também é que quando se refere ao empresário, aqui, ao empresário, que é dito que ele tem que ter um controle da renda e etc, fazer cálculos e tal. Só que tem um detalhe, quem pensa assim também não faz uma avaliação, porque, primeiro, nem todas as empresas fecham o mês no verde. Tem empresas que fecham o mês no verde, outras fecham o mês no azul e outras fecham o mês no vermelho mesmo, devendo. E aí passam as empresas, ou o empresário, ele passa a fazer a retirada do sacrifício. Ele tira, mesmo a empresa dele fechando no vermelho, sem lucro nenhum, mas ele tem uma família, ele tem uma renda, ele precisa fazer uma retira para poder se manter. Observe que essa renda dele, ele tem que fazer o dízimo ou entregar o dízimo das retiradas dele. Vamos dar um exemplo. Alguém que tem 100, a empresa dele deu R$100 de renda bruta. E ele tem que pagar funcionários, pagar a estrutura da empresa, pagar a mão de obra, pagar um serviço, pagar outro e tal, e de repente a empresa fechou com um déficit negativo ou um saldo negativo de 110. Ela recebeu 100 e ela passou a ter de despesa 110. Matematicamente falando, ele vai precisar fazer uma retirada. Essa retirada é uma retirada de sacrifício, mas ele vai precisar dizimar. Isso é justo, isso é honesto. Outro fator também é que existem muitas pessoas que perguntam, e fazem perguntas, por exemplo, e aí, irmão, me diga uma coisa, professor, eu trazei meus dízimos, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pagar com juro, correção monetária, eu vou ter que pagar os 2, 3 meses atrás que eu paguei? Irmão, Deus é compreensivo. Irmão, Deus te entende. Meu irmão, essa questão do dízimo, ela é um ato de fé. É você e Deus, meu irmão. Dentro do senso de justiça e de honestidade que você tem. É você e Deus. Agora, essas questões todas, você tem que ir para o altar, conversar com o Senhor, resolver com Deus. Porque é muito mais importante você fazer um pacto com Deus, um compromisso com Deus e dizer, Senhor, de hoje em diante eu vou fazer um compromisso contigo para não mais agir daquela forma negativa que eu agia. Isso resolve. Isso resolve. Agora, outro fator também que é importante salientar, para a gente concluir aqui, entrar aqui até num assunto polêmico. Se porventura você está numa igreja e você percebe que lá na sua igreja você tem provas evidentes que o dinheiro do dízimo e da oferta está sendo usado
de má fé, está sendo usado para bens pessoais, para fins pessoais, está sendo usado para glamour, para luxo, para a vida luxuosa da pessoa e da família, você precisa fazer uma denúncia. Sim, se você tem provas, você precisa denunciar isso ao Ministério da Igreja, precisa denunciar isso à imprensa, precisa denunciar isso, chamar o pastor da igreja, você precisa, se for o caso, leve ao Ministério Público, porque só tem um lugar, ou só tem um momento que o mal prevalece, é quando o silêncio dos bons acontece. Então, se você quer, porque alguém diz assim, eu vou sair da igreja. Não saia, não saia. Encare isso. Queridos, o que existe de pastores, de líderes, de bispos, de apóstolos, de homens de negócio, que eles simplesmente estão muito mais preocupados em tirar da lã das ovelhas do que estarem conformados com o que Deus deu a eles. Então, muito cuidado com isso. É importante que você fique na sua igreja local, não saia de lá e procure caminhos, porque as máscaras precisam cair. Não aceite isso. Alguém pode dizer, mas isso é um gesto rebelde. Alguém pode... isso é um gesto rebelde. Nós temos que entregar para Deus. Queridos, tem coisas que o homem é que tem que fazer. E tem coisas que Deus é que tem que fazer. Se Deus não contar com uma igreja corajosa, com um membro corajoso, com um pastor corajoso, com um fiel corajoso, com um presbítero corajoso, com diáconos corajosos, com membros corajosos, ele vai contar com quem? Então, alguém tem que se levantar. Fica aqui esta palavra e eu aqui te agradeço e aguardo você até a próxima aula. Inclusive, não saia daqui sem antes se inscrever no meu canal e você fazer parte dessa jornada, nos ajudando e se inscrevendo e compartilhando esta mensagem. Até a próxima, que Deus te abençoe.